Três ótimos fundos imobiliários para você que é um investidor iniciante, ou até mesmo para você que já investe há algum tempo e tem uma certa experiência no mercado e um tempo de investimentos. Para você que não me conhece, eu me chamo Clayton e nesse canal falamos sobre finanças e investimentos. Então, vamos começar aqui. O primeiro fundo imobiliário seria o HSML11. Bom, e aqui a gente tem a informação que o fundo está sendo negociado atualmente a R$ 79,75, que nos últimos 12 meses ele pagou um dividendo de 10,14% e que ele está com o PVP abaixo de 1. Pessoal, o que significa PVP? É o preço sobre o valor patrimonial. Todo fundo imobiliário ele tem um valor de mercado, um valor de capital, um valor de patrimônio. E aqui a gente está vendo que ele está sendo negociado abaixo do valor do patrimônio dele. Então aqui a gente sabe que nesse valor de R$ 79,75 a gente estaria comprando a cota com aproximadamente 17% de desconto. Então assim, estando acima de 1, significa que ele está caro. Estando abaixo de 1, significa que ele está barato. A liquidez diária dele, o que seria a liquidez diária? É a quantidade de valor em reais que é negociada por dia. Então, por dia é negociado aproximadamente 2.200.000 reais através das cotas do HSML11. E aqui também a gente vê que nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 8,06% nas cotas. Então aqui vamos para as informações gerais do fundo. Temos aqui que ele é um fundo de tijolo. O que seria fundo de tijolo? Significa que realmente existe o imóvel físico construído. Então isso chamamos de fundo de tijolo. E aqui a gente vê que o segmento dele é o segmento de shoppings e varejo. Aqui também temos a informação que o gestor cobra uma taxa de 1,2% ao ano da taxa de administração. Aqui também temos a informação sobre a vacância do fundo imobiliário, que hoje está em 4,7%. O que significa vacância? Significa que dos 100% do patrimônio do fundo, esses 4,70% ainda está disponível, ainda está para alocar. Então, quando a gente vai comprar um fundo de tijolo, é muito bom a gente observar a vacância. Se tiver com uma vacância muito alta, quer dizer que ainda tem muitos imóveis ainda para alugar. E aí o que acontece? Os dividendos eles acabam sendo pequenos, porque o lucro do imóvel está sendo pouco. Então, nesse caso, está dentro de uma boa porcentagem, que é a vacância dele no caso. Aqui a gente observa os dividendos dele e a gente observa que ele tem uma boa constância de dividendos. Vemos que aqui em 2020, parte de 2021, ele sofreu um pouco, ele distribuiu um pouco menos de dividendos devido ao ocorrido da pandemia. Todos os imóveis sofreram essas consequências, ficaram fechados, os comércios ficaram fechados, então os dividendos eles baixaram. Porém, aqui de 2021 para cá, eles só vêm aumentando, eles estão com uma média muito boa, inclusive fevereiro e março aqui de 2023, eles registraram aqui o recorde de dividendos aqui mensais, batendo o valor de 75 centavos por cota. Aqui agora a gente vai olhar a lista de imóveis do fundo e vemos aqui que ele tem 2 imóveis no estado de São Paulo, um imóvel no estado de Minas Gerais, um na Bahia, um no Acre, um em Alagoas e um no Rio de Janeiro. Sendo todos eles shoppings, tá, pessoal? Então aqui no estado de São Paulo, Shopping Granja Viana, Shopping Osasco, Shopping Metrô Tucuruvi, aí em Alagoas o Shopping Pátio Maceió, na Bahia Shopping Paralela, e em Minas Gerais, Shopping Uberaba, sendo um total aqui de 7 imóveis no fundo imobiliário. Em relação aos imóveis aqui, a gente observa que ele é bem pulverizado em relação a imóveis, ele tem um vasto patrimônio. Um outro ponto também que devemos observar quando formos escolher um fundo imobiliário é a diversificação de clientes, de inquilinos desses fundos imobiliários. No caso dos shoppings, a gente tem a certeza de que são várias lojas, são vários inquilinos. Dificilmente esse fundo vai fechar no vermelho. Agora chegamos aqui no segundo fundo imobiliário, e o segundo fundo imobiliário é o MXRF11. Esse não poderia ficar de fora porque é um ótimo fundo imobiliário e é o queridinho aí da Bolsa de Valores aí no setor dos fundos imobiliários. Então hoje ele está sendo negociado cada cota a R$ 10,34. Nos últimos 12 meses ele pagou um dividendo de 12,42%. E vemos aqui no PVP dele que ele está com o PVP de 1,02%. No fundo imobiliário anterior eu tinha explicado já que abaixo de 1 está barato, acima de 1 está caro.
Mas em relação aqui, quando falamos de MXRF11, que é o fundo imobiliário mais conhecido e o mais queridinho da Bolsa de Valores, ele se torna dentro de um preço admissível. Aqui, digamos que até 1,05% está num ótimo preço. Dificilmente esse fundo imobiliário vai ser negociado abaixo de 1 no PVP dele. E aí também aqui vemos que a liquidez diária dele também é ótima, né? Alcançando quase 6 milhões por dia, né? Ou seja, 5 milhões e 850 mil reais por dia. E vemos também aqui que nos últimos 12 meses ele teve uma valorização nas cotas de 23,8%. Aqui nas informações gerais sobre o MXRF11, vemos que ele é um fundo híbrido, ou seja, ele financia grandes empreendimentos, ele cede recursos a grandes construtoras interessadas. E por ele ser híbrido, ele também possui alguns empreendimentos físicos, que eu já vou falar sobre isso também. Então, aqui também vemos que o gestor cobra uma taxa de 0,9% ao ano pela administração do fundo. Aqui vemos os dividendos dele também, é um bom pagador de dividendo. No último ano temos aqui que ele pagou 12,42% e nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 9,48%. Essa média nos últimos 5 anos ela cai um pouco devido aqui ao período da pandemia, quando todos os fundos imobiliários sofreram as consequências da pandemia. E aqui, como eu havia dito, ele, por ser um fundo híbrido, ele possui 3 empreendimentos aqui no estado de São Paulo, sendo o Absoluto Maria Monteiro, o Edifício São Luís e o Edifício Centro Executivo do Paço, todos no estado de São Paulo. E aqui o terceiro fundo imobiliário seria o LVBI 11. Hoje ele está sendo negociado aí a R$ 95,50 cada cota. Nos últimos 12 meses ele pagou um dividendo aí de 9,30%. O PVP dele está abaixo de 1 e inclusive está com desconto aí de aproximadamente 17%, um ótimo desconto. A liquidez diária dele também é muito boa, em cerca de 1.700.000 reais. E nos últimos 12 meses ele teve uma valorização de 5,42%. Nas informações gerais aqui, a gente vê que ele é um fundo de tijolo no segmento de galpões logísticos e industriais. São galpões que geralmente são alugados para transportadoras ou até mesmo para indústrias mesmo, fábricas e assim por diante. Aqui temos que eles cobram uma taxa de administração de 1,3% ao ano. E no caso da vacância dele aqui, a gente vê que é apenas 0,50% aqui, no caso 0,5%, né? De 100% dos imóveis, ele tem apenas 0,5% sem alugar. Então, quer dizer, ele tem uma vacância muito boa, assim, é praticamente 100% dos imóveis todos alugados. Aqui nos dividendos também a gente vê que ele paga dividendo regularmente. Nos últimos 12 meses ele pagou aqui um dividendo de 9,38%. E nos últimos 5 anos a média aqui anual é de 6,22%. Como eu expliquei já no fundo imobiliário anterior, essa média ela cai um pouco nos 5 anos devido ao período da pandemia. E aqui a gente tem a lista de imóveis do fundo imobiliário e vemos que ele tem 6 galpões no estado de São Paulo, 2 galpões no estado de Minas Gerais, 1 galpão no estado da Bahia e 1 galpão no estado do Paraná, que são todos esses endereços aqui. Inclusive, esses galpões desse fundo imobiliário, eles são muito bem situados. Bom, pessoal, então nesse vídeo eu expliquei para vocês aí os requisitos básicos que a gente deve olhar aí quando for escolher um fundo imobiliário para colocar na nossa carteira. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, eu apenas fiz os estudos, eu tenho esses 3 ativos na minha carteira porque para mim eles fazem sentido e eu acredito neles, acredito na minha análise que eu fiz. E aqui eu estou compartilhando com vocês os meus estudos que eu faço dos meus investimentos. Também gostaria de agradecer a todos vocês que estão me acompanhando aqui no canal, estão assistindo os vídeos. Espero estar ajudando com o meu conteúdo, porque tudo que eu faço aqui é de coração para todos vocês. Gostaria de te lembrar que se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Se você está gostando dos conteúdos, deixa o like no vídeo que isso vai me ajudar bastante. Então, pessoal, para hoje o conteúdo é esse. Espero ter ajudado aí a todos vocês e espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem ligadinhos aí que na próxima semana já tem conteúdo novo aí especial para vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.